Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. E vamos para a nossa primeira aula de português da semana. Preparados? Vamos diretamente hoje para o livro didático de vocês. Vamos aplicar os conhecimentos aprendidos durante as aulas, certo? Vamos lá? Aplicando conhecimentos, página 212. Vamos fazer uma leitura de um texto e logo após a interpretação de texto dele, ok? Vamos lá? Aplicando conhecimentos, página 212. Leia a seguir o texto extraído de uma notícia que fala sobre contadores de histórias. Depois, responda as questões. Florianópolis realiza a primeira semana do contador de histórias. Narradores debatem sobre a linguagem e profissionalização do contador. Evento segue quinta-feira, 22, e é aberto ao público. A figura de avó sentada com os netos ao seu redor é uma das imagens mais recorrentes quando falamos em contação de histórias. Essa arte é tão antiga quanto o desenvolvimento da humanidade. Qualquer pessoa pode contar uma história, mas há quem faça da narrativa um instrumento profissional. A atuação do contador é importante tão importante que desde 2001 ganhou uma data comemorativa. Nesta terça, 20, é celebrado o Dia Nacional do Contador de História. E em Florianópolis, a recém-criada Setorial de Arte de Contação de História do Conselho de Política Cultural promove até quinta, 22, a primeira semana do Contador de Histórias do Teatro da UBRO. A programação é aberta ao público e gratuita. A contação de histórias tem a função de manter vivas algumas tradições e ensinamentos que vêm de séculos atrás as histórias populares. Vou reler isso aqui, que ficou meio... A contação de histórias tem a função de manter vivas algumas tradições, ensinamentos que vêm dos séculos atrás, as histórias populares. A contação, tanto para criança quanto para adulto, ativa a imaginação. É uma arte da imaginação. Por mais que você use objetos, ela é uma arte da narrativa e cumpre o mesmo papel da leitura. Cada leitor, ao ler, imagina a cena. Na contação de histórias acontece a mesma coisa. A voz é o principal instrumento do contador para manter essa tradição viva, explica Liesa Neves, contadora de histórias há 10 anos. Gente, a arte de contar histórias, ela, assim, para quem gosta de ler, né? Para quem já gosta de ler como eu, a gente já viaja. Mas se tiver uma pessoa contando histórias, né? Como as avós, elas faziam antigamente, né? Sentavam os netos tudo ao redor, elas sentavam no meio e ficavam contando histórias. Então, faz com que as pessoas viajem. E olhe que elas nem se vestiam como hoje as contadoras de história, elas se vestem, elas usam fantoches, elas usam 1001 argumentos, 1001, como é que eu posso dizer, coisas para que vocês viajem mesmo, né? Na contação de história, certo? Agora vamos lá? Primeira questão. Considerando as informações que esse trecho traz, responda. Letra A. Qual é o assunto central da notícia em questão? E aí, gente, de que é que nós estávamos falando no texto? Então, esse é o assunto, né, central da notícia, certo? B. Em que data se comemora o Dia Internacional do Contador de Histórias? Vamos ver no texto, que no texto tem tudo lindo e maravilhoso aqui, certo? A data, qual é a data que se comemora o Dia Internacional do Contador de História, né? C. Como você entende a afirmação? Qualquer pessoa pode contar uma história, mas há quem faça da narrativa um instrumento profissional. E aí, gente, o que é que vocês acham disso, né? Se tem aquelas pessoas que contam histórias bem, né? Os contadores de história, eles fazem isso muito melhor, certo? 2. Leia o seguinte trecho, extraído do texto. A contação de histórias tem a função de manter vivas algumas tradições, ensinamentos que vêm de séculos atrás, as histórias populares. A contação, tanto para a criança quanto para o adulto, ativa a imaginação. É uma arte da imaginação. Letra A. Esse trecho traz um fato ou uma opinião da contadora de histórias Liesa Neves. E aí, gente, vocês acham que isso é um fato? É algo que a gente não pode mudar? Ou é uma opinião? Hein, gente? O que é que vocês acham? Aí ponham aí se é fato ou se é uma opinião da contadora, certo? B, você concorda com ela? Por quê? Você concorda com a contadora de histórias? Aí, se você concordar, você vai dizer sim e o porquê, ou não e o porquê, certo? 3,
Observe a oração destacada abaixo. Esta arte é tão antiga quanto o desenvolvimento da humanidade. Letra A. Identifique nessa oração o sujeito e o núcleo do sujeito. Lembrando que o núcleo do sujeito, né? Vocês vão identificar primeiro o sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é aquele que o resto da frase, né? Pode-se dizer assim, né? O sujeito é de quem se fala na frase, certo? E aí vocês vão colocar quem é o sujeito e depois qual é a parte mais importante do sujeito. A parte mais importante do sujeito é o seu núcleo, certo? Aí vocês vão identificar aí. Agora, letra B, página 214. Reescreva a oração substituindo o núcleo do sujeito pela palavra histórias. E aí? Peguem essa frase, certo? E peguem essa parte do núcleo do sujeito e tire a palavra que é o núcleo dele e põe a palavra história no lugar, certo? Letra C. Ao substituir o núcleo do sujeito pela palavra histórias, foi necessário alterar algumas outras palavras na oração? Explique. E aí, gente, foi necessário alterar algumas outras palavras na oração? Aí você vai explicar, certo? Se sim, aí você vai dizer o porquê, se não, você vai dizer o porquê também, ok? E agora, quarta questão e última, né? Na oração, a voz é o principal instrumento do contador. Por que o verbo está flexionado na terceira pessoa do discurso? Por que é que o verbo está na terceira pessoa, gente, hein? Nessa frase, a voz é o principal instrumento do contador. Por que será? E aí, o verbo tem que concordar com quem? Hein? Isso é muito importante saber, certo? Vamos lá. O verbo, né, na concordância verbal, ele concorda em número e pessoa, não é isso? Com o sujeito, ok? Então, vejam aí direitinho e expliquem do jeito que vocês acharem que é correto, ok? Bom, nós ficamos por aqui, lembrando que essa atividade ela está chuchu beleza, como se dizia antigamente, né? Ela está água com açúcar, né? Água com açúcar, muito fácil. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, ou volta à aula para que possam ver melhor, ou pergunta ao professor de vocês que vai estar sempre disposto a ajudar. Certo, galerinha? Então, né? Lembrem-se, né? Curtam a Educação em Tabelinha, curtam o vídeo, comentem, né? A gente precisa saber o que vocês acham sobre os vídeos que nós fazemos aqui no canal para vocês. Certo? Máscara no rosto, álcool na mão para fazer limpeza. Certo, galerinha? E vamos lá para o nosso abraço, né? Um abraço apertado. Um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.